E aí, tudo bem? Como vai você? Estamos preparados para a nossa primeira aula do módulo de incidência e, por que não, de incidência e não incidência do ICMS? Essa aula é a base, é o eixo em torno do qual, não essa aula, esse módulo todo de incidência, é o eixo em torno do qual gira todo o ICMS, a incidência do imposto. Então, apenas para recordar a você, o nosso método para dominar o ICMS é o ICMS 360 graus. Aí está, tá? E é na nossa aula número 5 que a gente vai partir para o eixo central desse método, a incidência tributária. A partir da incidência tributária, eu dou o giro 360 graus pelo local do fato gerador, o contribuinte, o cálculo do imposto, o crédito e completamos esse giro. É claro que há vários assuntos correlatos a todos esses tópicos. Por exemplo, em contribuinte, nós vamos falar dos responsáveis e dos substitutos tributários. Lá em crédito, a gente vai tratar também de obrigações acessórias, porque é o melhor momento da matéria para falar de obrigações acessórias, é lá no crédito, que é a alma do ICMS, a alma do imposto. Mas o método 360 começa no seu eixo central, repito eu, incidência tributária. E sobre incidência tributária, eu gostaria de mostrar para você que nós temos que estudar a incidência, fazendo uma correlação lógica entre hipótese de incidência e momento do fato gerador. A partir da aula de hoje e também na próxima aula, você vai entender melhor como que se dá essa correlação entre hipótese de incidência e fato gerador. É que para uma hipótese de incidência, eu posso ter vários fatos geradores do imposto. Isso mesmo, olha lá, para uma hipótese de incidência, eu posso ter vários, vamos dizer assim, momentos do fato gerador do imposto. Momentos em que o fato gerador do imposto pode ocorrer. No mínimo, para uma hipótese de incidência, eu tenho um momento de fato gerador. No mínimo, um momento de fato gerador. Mas nas operações com mercadorias, eu tenho vários momentos de fatos geradores. Na importação, eu tenho um único momento de fato gerador. No transporte, no ICMS, sua prestação de serviço de transporte, eu posso também ter vários momentos de fatos geradores. Então, nós vamos estudar nesse módulo a incidência do imposto, todas as hipóteses de incidência e todos os momentos de fatos geradores. E no final do módulo, aí trataremos da não incidência. Tá legal? Mas olha só, vem comigo na telinha para você ver que também envolve o estudo da incidência, o estudo da própria não incidência. E correlacionado com não incidência, a gente vai, já neste módulo, dar um ponto de partida na questão dos benefícios fiscais. Mas atenção, benefícios fiscais nós vamos estudar com mais afinco adiante. Benefícios fiscais é melhor que estudemos depois de estudar o módulo de crédito. Então, aqui neste módulo de incidência, nesse momento, é importante que você tenha uma visão geral do benefício fiscal. Como funciona, qual a sua natureza, mas o aprofundamento necessário nos benefícios fiscais, momento em que vamos tratar inclusive de guerra fiscal, de Lei Complementar 160 de 2017, aí vai ser mais adiante, mais do meio para o final do curso, depois que você já tiver alguns pressupostos de fundamentação de raciocínio, tá? O método 360 é todo concatenado, então nós temos que seguir a sequência lógica para começar do zero e ir a fundo quanto é necessário para que você domine efetivamente o ICMS, que esse é o nosso objetivo, tá? Então, a partir daqui é que daremos o giro 360 graus. Esse aqui é o nosso eixo central do ICMS. E aí, tá?
O estudo correlacionado se dá entre os artigos 2º e 12 da Lei Complementar 87 de 96. Aqui saiu 95, erro de digitação. Acontece. A Lei Complementar 87 de 96 estabelece no artigo 2º todas as hipóteses de incidência do imposto e no artigo 12 todos os momentos de fatos geradores. E nós vamos fazer o estudo correlacionado. Mas para eu entender por que esse estudo tem que ser correlacionado, eu tenho que recapitular lá do direito tributário a diferença entre o ponto de vista estático e o ponto de vista dinâmico da obrigação tributária. É isso mesmo. A obrigação tributária pode ser vista sob um ponto de vista estático, como se estivesse sendo fotografada, e também sob o ponto de vista dinâmico, como se estivesse sendo filmada. Veja aí comigo na telinha para você entender direitinho. Primeiro, a obrigação tributária pode ser vista sob um ponto de vista estático. Veja esta câmera. Eu vou mostrar para você a estrutura estática da obrigação tributária. Ali eu tenho uma câmera fotográfica. Pronto, fotografei a obrigação tributária. O que vai sair nessa foto? E vou exemplificar com, obviamente, o nosso tributo, o ICMS. Então, olha só na telinha. Eu tenho aqui na obrigação tributária, tá, uma relação jurídica. Não precisamos saber a fundo o que é uma relação jurídica, mas temos que saber que é uma relação pessoal de direito e obrigação, tá? Na obrigação tributária, nós temos de um lado um sujeito ativo, que é o credor dessa obrigação, no nosso caso, o fisco, tá? E o fisco é o credor da obrigação. Esse fisco, no caso específico nosso, é a Secretaria da Fazenda do Estado, porque o ICMS é o imposto de competência estadual. Então, esse credor tem um direito perante, tá? Tem um direito a um crédito tributário perante um sujeito passivo, mas o direito é a receber o tributo. E o tributo, no caso, objeto dessa obrigação, você já sabe, é o ICMS. O ICMS, cuja base de incidência nós já conhecemos. Então, eu tenho um credor, o fisco, a Fazenda Pública, no nosso caso, a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, que tem direito a receber uma obrigação cumprida por parte, e aqui é em dinheiro, porque é tributo, é ICMS, uma obrigação cumprida por parte do sujeito passivo. E aqui nessa foto sai o sujeito passivo, que é o contribuinte ou o responsável tributário. O sujeito passivo pode ser o contribuinte ou pode ser o responsável tributário. Contribuinte, relação pessoal e direta com o fato gerador. Vamos analisar no módulo de sujeitos passivos. Então, é aquele que realiza o fato gerador. O método 360 dá para você também a fórmula para identificar quem é contribuinte. E quem não é contribuinte? Quem não é contribuinte pode ser responsável. Esse responsável pode ser tanto um terceiro, como pode ser, eu vou pôr ST aqui, um substituto tributário. O responsável pode ser um terceiro. Por exemplo, aquele contribuinte que recebe uma mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Embora quem realizou o fato gerador seja outro contribuinte, seja o fornecedor, está aqui, ó. Eu tenho um fornecedor X, ele promoveu uma saída. Quando ele promove saída, ele tem que emitir nota fiscal, tá? Põe NFE porque a nota fiscal é eletrônica. Esse aqui realizou o fato gerador. Então, esse aqui, ó, eu vou pôr um Czinho aqui de contribuinte nele. Acontece que ele não emitiu nota fiscal, então a lei pega esse terceiro aqui, ó, e diz o seguinte: terceiro, você que recebeu mercadoria sem nota, você é o R. R de quê? De responsável tributário. Pode também ser que esse responsável seja um substituto tributário. Aí o substituto tributário, você vai ver que é um dos contribuintes da cadeia de circulação das mercadorias ou de prestação de serviços que leva, por lei, a obrigação de pagar o tributo. Mas ele não fez nada de errado. No outro caso, você viu que o terceiro fez algo errado. Aqui não. Aqui, por interesse da arrecadação e fiscalização,
o ST, o substituto tributário, vai ter que pagar o tributo. Então, a indústria vai pagar o tributo do atacadista e do varejista por antecipação, substituição tributária. Claro que isso aqui é uma visão geral para você. Mas essa é a visão estática da obrigação tributária. Nós vamos avançar por essa visão estática ao longo das aulas, porque nós vamos ver sujeitos passivos, contribuinte, responsável, substituto tributário, tá? Nós vamos avançar porque nós vamos ver a base de cálculo e a alíquota, tá? Aqui, ó, tá a base de cálculo e alíquota. Aqui está o cálculo do imposto, tá? Aqui estão os sujeitos passivos. Então, você vê que a obrigação tributária, sob o ponto de vista estático, ela é engolida pelo método ICMS 360 graus, porque você viu que a gente vai tratar de contribuintes e vamos tratar de cálculo do imposto. Mas nós temos também a visão dinâmica, e a visão dinâmica ela é mais importante para o crédito do imposto, para o direito ao crédito, que tem muitas repercussões, tem uma influência também na substituição tributária. Como que é a visão dinâmica? É o fenômeno da incidência tributária. O fenômeno da incidência tributária. Então, sob o ponto de vista dinâmico, veja que aqui eu já tenho uma filmagem, eu já tenho uma filmadora. Eu vou ter a obrigação tributária partindo de uma hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? É a obrigação tributária prevista na lei. Mas previsto o fato que, quando ocorre, faz nascer a obrigação tributária. A hipótese de incidência, por que chama hipótese de incidência? Porque não aconteceu ainda. A hipótese de incidência deriva da base de incidência que estudamos. Aquela base de incidência que estudamos no módulo 1 é o fundamento para o legislador estabelecer as hipóteses de incidência. E essas hipóteses vêm definidas na lei complementar, em primeiro lugar, as diretrizes gerais, e aí cada estado prevê na sua lei estadual as suas hipóteses de incidência. Então tem essa concatenação lógica, ó, Constituição Federal, Lei Complementar Nacional, Lei Ordinária e de Estadual. Tá? E esta lei ordinária estadual é que prevê a hipótese de incidência do imposto, que no caso do ICMS, todas as hipóteses de incidência vão girar em torno de circulação de mercadorias e bens, prestações de serviço de transporte e de comunicação. Só que essa hipótese de incidência na lei, ela tem que obrigatoriamente definir três elementos, três critérios de incidência. Bom, esses elementos são os elementos material. O elemento material responde à pergunta o quê? Sobre o que se dá a incidência do imposto? Qual a matéria tributável? É mercadoria, é operação de circulação de mercadoria, prestação de serviço de comunicação, é importação de mercadorias ou bens do exterior, é prestação de serviço de transporte. Qual a matéria tributável? Essa matéria tributável, elemento material, temos que estudar necessariamente em conjunto com o elemento temporal. O elemento temporal diz respeito a quando. Quando ocorre o fato gerador? Qual o momento do fato gerador? É o momento da saída? É o momento do início da prestação? É o momento da entrada? Para cada hipótese de incidência, eu tenho um ou mais momentos de fato gerador. E, por fim, o elemento espacial, que responde à pergunta onde? Depois de estudarmos o eixo central do método 360 graus, ou seja, depois de estudarmos a incidência tributária, nós vamos para o elemento espacial, o local do fato gerador. É a primeira parada do nosso giro 360 graus depois do estudo do eixo central. É o nosso módulo 3, tá? Então, o local do fato gerador responde à pergunta onde está estabelecido no artigo 11 da Lei Complementar 87 de 96. E aí, o que acontece? Depois que eu tenho essa descrição da hipótese de incidência, eu só vou ter a obrigação tributária, a obrigação de pagar o ICMS, depois que ocorrer o fato gerador. Depois que se der o momento e o local em que essa matéria tributável vai acontecer.
na prática. Então, é quando eu tiver a operação de circulação de mercadorias ou bens, uma entrada de bens, ou é quando eu tiver a prestação de transporte ou de comunicação sujeita à incidência do imposto. Quando isso que está definido aqui, ó, na lei, acontecer na prática, eu terei a obrigação tributária, eu terei o pagamento do ICMS. Mas o que eu quero que você entenda é que tudo isso parte do estudo do eixo central, que começa com a análise correlata entre a matéria tributável, o elemento material, o que é tributado, e o elemento temporal. Quando que se dá essa tributação? Quando ocorre esse fato gerador? Tá? Então tem que ter essa situação dinâmica para o fato gerador acontecer. Tá? Tem que ter uma situação em que a hipótese de incidência incide, então esse é o fenômeno da incidência tributária, porque o fato gerador acontece na prática e a obrigação tributária nasce, passando a ser devido o pagamento do ICMS. E esse estudo correlacionado eu vou apresentar aqui para você. Diz respeito à hipótese de incidência, artigo 2º, cujo caput é a cabeça do artigo, depois vem os incisos, né? A relação de hipóteses de incidência. Mas o artigo 2º da nossa Lei Complementar 87 de 96 estabelece que o imposto incide sobre. Aí vem as matérias tributáveis. É a saída, é a transmissão da propriedade, é a entrada da mercadoria, é a prestação de serviço de transporte. Sobre o que incide o imposto? Sobre a operação de circulação da mercadoria, tudo isso é definido aqui no artigo 2º. Eu disse saída, mas foi um ato falho, porque a saída faz parte de uma hipótese de incidência e operação de circulação da mercadoria. A saída, ela vem num segundo momento. A partir do momento que eu estudo, tá, as hipóteses de incidência, eu tenho que partir para a compreensão dos momentos dos fatos geradores, o critério temporal. E aí é o artigo 12 que diz assim: considera-se ocorrido o fato gerador no momento. Então, eu não sei que a incidência é a operação de circulação de mercadoria, então qual que é o fato gerador dessa hipótese de incidência? Pode ser a saída, pode ser a transmissão da propriedade da mercadoria. Eu tenho vários possíveis momentos. Pode ser um fornecimento, no caso de alimentação e bebidas. Eu tenho vários possíveis momentos do fato gerador. E é isso, tá? É essa fotografia aqui que nós vamos estudar para compreender dinamicamente o fenômeno da incidência tributária do ICMS. Então, convido você, a partir da próxima aula, passear comigo por todas as hipóteses de incidência do ICMS e os respectivos momentos dos fatos geradores. Grande abraço e até a nossa aula de número 6, em que começaremos essa viagem pelo eixo central do método 360 graus do ICMS. Até lá!